Eu nem ia falar sobre esse assunto aqui e agora, mas hoje pintou essa inspiração assim do nada. E pensando bem, fez total sentido pra mim vir falar logo sobre isso com vocês, porque tem tudo a ver com todas as outras nossas conversas e os nossos próximos vídeos. E já garanto pra vocês que sobre o que eu tenho pra falar hoje pra vocês vai servir como uma bela de uma introdução pra todo o resto das conversas que a gente vai ter por aqui nesse canal. É como se fosse uma dica de ouro. Te garanto que essa reflexão faz toda a diferença na nossa vida. Vai mudar tudo. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar para os seguidores novos que estão chegando aos poucos. Meu nome é Tieme e esse canal é pequeno, ele está recomeçando praticamente. Ele era sobre outros assuntos, mas agora eu quero usar esse canal para a gente conversar muito sobre desenvolvimento pessoal, junto com o autoconhecimento, amadurecimento. Inclusive, o assunto de hoje vai ser uma bela de uma introdução para isso, e vocês vão entender por quê. E a minha missão principal, por enquanto, é conseguir ajudar quem precisar, conseguir ter autonomia emocional e com isso ter a liberdade de ser você mesmo, né? Aprender a pensar sobre as coisas difíceis da vida, né? Mas com direcionamento, com responsabilidade, maturidade também. Quando a gente fala sobre esses assuntos de saúde mental, a princípio, eu sei que assusta muita gente. E sabe por quê? Porque pra gente conseguir atingir essa saúde mental, a gente vai precisar encarar algumas partes da gente que não é tão legal mesmo, tá? Que é encarar as partes negativas, algumas dores, talvez alguns traumas. Por isso que eu logo disse no começo para vocês que esse assunto, ele é como se fosse uma dica de ouro. Por quê? Uma coisa que eu aprendi sobre saúde mental, que faz toda a diferença, é você entender que para você funcionar bem aqui e aqui, como, né, sendo você mesmo, você vai ter que aceitar que a gente precisa aprender ao longo da vida a ganhar maturidade para conseguir nomear os problemas que surgem, né, ao longo da vida, das nossas experiências e vivências. Vai ter que aprender a encarar as dores, as coisas confusas, né, que vão chegando na nossa cabeça, que ainda ficam ressoando na nossa cabeça e que muitas vezes o mais comum de acontecer é das pessoas quererem fugir, né, de encarar esses problemas. Por quê? Porque dói, é incômodo mesmo. Ou, que é o que mais acontece, buscar distrações e não ter que encarar esses problemas. Como eu sei que é uma coisa complicada para nós seres humanos, mas que não tem como a gente fugir disso, caso você queira evoluir na vida, eu estou aqui para tentar te ajudar a descomplicar esse complicado. Então, a princípio, falando assim, pode ser que assuste, né? Porque você já recebeu a informação de que a gente vai ter que encarar algumas coisas feinhas, vamos dizer assim, né? Que não são muito legais, certo? Mas eu estou aqui para te dizer que não precisa querer fugir nem se distrair. E sim que, se você entender de uma vez que encarando os seus problemas, dando nome para o que você precisa encarar, né? Entender o que está acontecendo com você nas partes que precisam ser melhoradas, vai mudar toda a sua vida, eu te garanto. Então eu vou tentar explicar de uma forma que fique bem fácil da gente entender, para a gente justamente não fugir disso, tá? De fazer esses exercícios que vai fazer toda a diferença na tua vida. Algumas questões, né, que a gente vive na vida são mais simples e são coisas que você consegue encarar e levar, né, no seu dia a dia, ok? Mas nós, seres humanos, somos como o mar, sabe? Principalmente aquela parte, a gente tem essa parte do mar profundo. Somos seres complexos, cheios de mistérios, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Como seres humanos, não somos, né? Quando eu digo eu, você, a gente não é só a parte superficial, o que a gente expõe, né? O que é mais fácil de se ver. Tudo que a gente faz, a nossa maneira de viver, ele é influenciado também pelas memórias que estão no nosso subconsciente. Temos muitas informações carregadas aqui dentro e que muitas vezes a gente nem faz ideia. Isso que tem dentro de nós influencia em tudo na nossa maneira de viver. Então imagina que louco. Você já parou para pensar que tudo que você faz, a maneira como você enxerga o mundo, como você decide fazer as coisas, ele é influenciado muito pelas memórias que você carrega e muitas vezes de forma inconsciente também? Mas qual que é o problema disso? O problema é que algumas dessas memórias, elas foram formadas
de uma maneira que talvez não tenha sido da melhor forma, de uma maneira que não foi tão saudável. Muitas das vezes a gente pode estar carregando memórias que foram formadas de maneira distorcida, de uma maneira bem negativa. Então, vou dar um exemplo bem prático de vida real, uma coisa que eu observei muito, né, durante a minha vida toda. Eu conheci muitas pessoas que diziam que não gostavam do que os seus pais faziam, certas atitudes que seus pais tinham com eles. Então, assim, eu vi inúmeros exemplos de filhos que reclamavam de seus pais. Ah, meu pai, quando faz isso, é muito chato, né? Filhas que falavam, minha mãe faz isso, cara, nada a ver, né? E eles reclamavam sobre essas atitudes. E uma coisa que era padrão, que eu via que todos eles falavam quando tinham essas reclamações, né, sobre seus pais, é de que eles jamais fariam igual, não repetiriam isso. Até aí, legal. Se tal coisa, né, não é legal, é óbvio que a ideia de não repetir vale demais, certo? Só que o que acontecia? Eu via que a pessoa, sem perceber, ela estava fazendo a mesma coisa que o seu pai, que a sua mãe, exatamente naquela atitude que eles já sabiam que não era legal, né? Que eles consideravam ser atitudes tóxicas, entende? Então, por isso que eu estou falando que aqui o segredo da saúde, né, de uma das coisas que envolve a saúde mental, para você ter cabeça boa, para fazer as coisas direito na vida, né? Para você ter paz de viver, vamos dizer assim, é o seguinte: não basta que você identifique alguma coisa ruim. Por quê? Porque você fica só na emoção. Pô, aquilo ali é ruim, foi ruim para mim. Você vai precisar fazer o trabalhinho de parar para pensar e analisar o que aquilo, né? O que a vida tá querendo dizer para você em relação a isso, o que ela tá querendo te ensinar. Vai ter que fazer essa análise. Falando assim, eu sei que parece simples, parece que, né, é fácil, mas o processo disso não é fácil, sabe por quê? Porque para você conseguir ganhar essa mentalidade, antes de mais nada, você vai ter que ter coragem para encarar essas situações chatas, para encarar esses assuntos chatos, complicados, sabe? Que a gente, né, sente aquele incômodo de ter que lidar. Então, além de identificar, você vai ter que querer buscar também entender sobre o problema para poder solucionar. Um dos exemplos que eu dou para facilitar o entendimento sobre isso é: imagina que você esteja doente, ficou doente de alguma coisa, não sei se resfriado, enxaqueca, qualquer coisa, você ficou doente. Você concorda comigo que para você combater essa doença, antes de mais nada, você vai precisar entender e saber que doença que você está tendo, para assim depois, né, que você trouxe a clareza sobre, é resfriado, é, sei lá, dor de dente, é uma doença autoimune. Você primeiro vai identificar, para depois que você identificar, você buscar soluções, né, que sejam adequadas para esse problema. É a mesma coisa com as nossas questões pessoais, gente. Então, todo problema que, principalmente aqueles que ressoam no seu dia a dia, que vira e mexe e volta para você, sabe? Então, assim, falando umas coisas bem chatas. Eu tenho aquele probleminha específico com o meu marido, ou eu tenho aquele probleminha específico com os meus pais. Eu não tô me entendendo com aquele amigo, ou, né, no meu trabalho, alguma questão lá, né, do social lá do trabalho. Então, assim, todo tipo de coisa que você costuma considerar uma encheção de saco, você vai precisar parar para entender o que é de fato isso, o que quer dizer aquilo. Eu sei, é trabalhoso, por quê? Porque você vai ter que parar para colocar, expor, você vai ter que se encarar e falar primeiro, o que eu tô sentindo com isso? Será que é válido? Né? Será que eu não tô exagerando? Então você vai ter que também fazer um trabalhinho ali, sendo muito honesto contigo, né? Porque sem isso não vai dar. Essa é a matemática da vida, é assim como funciona, não tem como fugir. Então, se você é uma pessoa que quer evoluir, que não quer ter, né, ficar com esse sentimento, com essa sensação. Na verdade, não é nem só sensação, porque, na verdade, se a gente não resolve essas coisas, o que acontece? A gente fica travado na vida, né? É como, imagina a fase de jogo de videogame, tá? É tipo isso. Você não consegue ir para aquela fase lá da frente sem vencer a que você está agora. Então, assim, é de degrau em degrau.
Então você não vai conseguir, entendeu? Ter paz na vida, né? Para avançar na vida sem resolver os problemas que você já tem hoje. E entenda que fugindo, buscando distração, não vai ser bom para você. E é através dessa jornada de encarar os problemas que vai de fato trazer maturidade, né? E isso é para outro vídeo, o assunto para outro vídeo, mas assim, maturidade nada tem a ver com você ser muito sério. Não, é sobre você ganhar autonomia, né, emocional, de você ser capaz de ser você mesmo, decidir o que você acha que é melhor para você, mas como eu disse no começo né, do vídeo, com responsabilidade, com consciência, com direcionamento, pensando não só no que vai ser bom para você, mas a princípio primeiro começa com a gente, para depois isso ressoar. É como se fosse assim uma luz que você vai emanar para os outros também. Ou seja, é bom para todo mundo ganha com isso. Fiquei com sede. Isso aqui é matcha, tá? Algumas pessoas já perguntaram, mas isso aqui é matcha, gente. Eu espero que com essa reflexão rápida e muito importante te inspire, te traga coragem para enfrentar principalmente os problemas que você já deve ter uma ideia de que precisa resolver para conseguir andar melhor na vida, para evoluir, para crescer, né, para melhorar como pessoa. Não deixa de refletir consigo mesmo, né? Quais os problemas que estão te travando na vida, né, que estão te pedindo de avançar. E se você estiver muito disposto, tomou coragem e quer resolvê-los, mas não sabe como começar, saiba que você pode contar comigo. Pode me mandar direct lá no Instagram. Eu converso muito com o pessoal por lá, apesar de eu não gostar das redes sociais, eu estou ali para vocês, ou né, deixar comentários aqui mesmo no YouTube, fique à vontade, ou mesmo mandar e-mail para mim. Eu vou deixar o meu e-mail na descrição desse vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.